Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. O Senhor nos reúne, o Senhor nos convoca para fazermos em comunidade a experiência e a vivência da sua presença. Irmãs e irmãos, nós somos o povo do Senhor. Saudamos também os nossos irmãos e irmãs que se unem a nós nesta celebração e que nos acompanham nas suas casas e nas instituições de solidariedade social e também aqueles que neste momento se encontram de viagem. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Deus eterno e omnipotente, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. E para merecermos alcançar o que prometais, fazei-nos amar o que mandais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, em Cristo digo a verdade, não minto, e disso me dá testemunho a consciência no Espírito Santo. Sinto uma grande tristeza e uma dor contínua no meu coração. Quisera eu próprio ser anátema, separado de Cristo, para bem dos meus irmãos, que são do mesmo sangue que eu, que são israelitas, a quem pertencem a adoção filial, a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas, a quem pertencem os patriarcas
e de quem procede Cristo segundo a carne. Ele que está acima de todas as coisas, Deus bendito por todos os séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jerusalém, louva o teu Senhor. 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 Glorifica Jerusalém, o Senhor. Louva Sião, o teu Deus. Ele reforçou as tuas portas e abençoa os teus filhos. Jerusalém, louva o teu Senhor. Jerusalém, louva o teu Senhor. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e saciou-te com a flor da farinha. Envia à terra a sua palavra, corre veloz a sua mensagem. Jerusalém, louva o teu Senhor. Jerusalém, louva o teu Senhor. Revelou a sua palavra a Jacob, suas leis e preceitos a Israel. Não fez assim com nenhum outro povo, a nenhum outro manifestou os seus juízos. Jerusalém, louva o teu Senhor. Jerusalém, louva o teu Senhor.
conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num sábado em casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição. Todos o observavam. Diante dele encontrava-se um hidrópico. Jesus tomou a palavra e disse aos doutores da lei e aos fariseus: é lícito ou não curar ao sábado? Mas eles ficaram calados. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e mandou-o embora. Depois disse-lhes: se um filho vosso ou um boi cair num poço, qual de vós não irá logo retirá-lo em dia de sábado? E eles não puderam replicar a estas palavras. Palavra da salvação. Na sua carta aos Romanos, Paulo dedica uma parte do seu texto a manifestar, a revelar a sua dor, a dor que ele sentia pelo seu povo de Israel e também para refletir sobre o seu futuro. Paulo sempre assumiu que era judeu. Paulo nunca negou a sua raiz judaica, mas lamentava-se e sentia uma grande tristeza dentro de si, porque os seus irmãos, os do mesmo sangue que ele, não aceitaram Jesus Cristo, o enviado de Deus, como ele o acolheu. A maior parte do povo judeu não entrou, não aderiu à igreja. Por isso, Paulo diz que sente uma grande tristeza e uma dor contínua no seu coração. Mas, apesar disto, Paulo reconhece que o povo judeu tem coisas muito boas, tem valores e aspectos muito bons e que deixou a herança essas coisas boas à igreja, como a adoção filial, a glória, a lei, o culto, a promessa. Jesus nasceu neste povo judeu, mas não foi recebido por todos. Irmãs e irmãos, esta atitude do povo de Israel na sua relação com a fé, é sempre motivo de espanto, de perplexidade e também motivo de reflexão. É sempre um ponto de interrogação muito grande. Já o próprio Jesus Cristo, quando chorava sobre a cidade de Jerusalém, anunciando a sua ruína, já ele se lamentava, dizendo: eu tantas vezes quis reunir os teus filhos, Jerusalém, os teus filhos como uma galinha recebe e acolhe os seus pintainhos debaixo das suas asas, e não quisestes. E depois é este povo judeu e é a cidade de Jerusalém que não acolhe
a primeira comunidade cristã, os primeiros cristãos, são perseguidos e têm que fugir para fora da Palestina. E Paulo, por onde passa, vai pregar em primeiro lugar às sinagogas, aos judeus, aos primeiros e herdeiros da promessa. E depois, se for rejeitado, irá pregar aos pagãos. Irmãs e irmãos, qual deve ser a nossa atitude perante esta situação? Perante esta sensibilidade do povo judeu e perante esta teimosia do povo judeu, nós temos que nos colocar numa situação de respeito. Temos de respeitar e não condenar. Temos de respeitar a atitude deste povo. Jesus nasceu neste povo. Jesus era judeu. A sua família era judaica. Jesus era descendente da casa de David. Os primeiros cristãos são judeus. O Senhor veio e os seus nem todos o receberam. Mas nós temos de estar sempre numa atitude de respeito. Porque nós recebemos do povo judeu uma herança. Uma grande e rica herança. Os salmos. A sua veneração à palavra. Os livros inspirados do Antigo Testamento. Os preceitos da lei, da memória, do memorial e da promessa. As suas festas. Mas, apesar de nós termos recebido esta herança e de respeitarmos esta atitude do povo judeu, também nos dói, também sofremos, como Paulo, o facto de eles não terem recebido Jesus Cristo, não terem reconhecido Jesus Cristo como o enviado de Deus. Como também nos faz sofrer tantas pessoas hoje que abandonaram a fé, que abandonaram os valores cristãos, que abandonaram os critérios do Evangelho como normas da sua conduta. Olha, irmãs e irmãos, quantos pais hoje, quantos educadores hoje sofrem por causa da frieza aos valores do Evangelho e à fé de alguns que eles os educaram. Quantos pais hoje sofrem e quantos educadores sofrem por aqueles e por aquelas que os educaram na fé, que procuraram incutir na sua infância e na sua adolescência os critérios do Evangelho. Sofrem, mas têm também de estar numa atitude de respeito pela opção daqueles que fogem, mas também numa atitude de atenção para os ajudar, acolhendo-os, ajudando-os a reorientar a sua vida pelos verdadeiros critérios que são os únicos e autênticos, que são os critérios do Evangelho. Nós, mais que o povo judeu, nós, cristãos, mais do que o povo judeu, recebemos muito mais bens e direitos do que ele. Por isso, aquilo que nós ouvíamos no Salmo também é para nós. Não fez assim com nenhum outro povo. A nenhum outro manifestou os seus juízos. Jesus Cristo era judeu. Jesus Cristo era judeu, mas não teve qualquer preconceito em ajudar o seu povo a retratar-se, a corrigir-se. E foi apontando alguns erros. Hoje o texto do Evangelho narra-nos mais uma cura de Jesus. Jesus parece que tinha preferência e predileção em curar ao sábado, o que não era permitido. E hoje o texto do Evangelho narra-nos a cura de um hidrópico, ou seja, de um homem que sofria de retenção de líquidos no seu corpo. E o mais importante neste texto, irmãs e irmãos, não é o facto da cura,
mas sim o discurso, a conversa entre Jesus e os seus opositores. Vós, que arranjais todas as desculpas e justificações para quebrar a lei do descanso, vós que arranjais todas as desculpas para acudir um filho ou um boi que cai no poço, como é que me podeis condenar por eu curar este homem ao sábado? Olhai, irmãs e irmãos, uma determinação, um preceito, um decreto que venha da sociedade civil ou do poder civil ou mesmo da hierarquia da Igreja, se proibir que ajudemos o próximo em algumas circunstâncias, não pode vir de Deus. Não pode vir de Deus. O Senhor Jesus falava aqui do dia de sábado, do dia do Senhor para os judeus. Para nós é o domingo, o dia do Senhor. Sim, reservemos na nossa vida sempre este dia. O domingo, dia do Senhor, dia da Páscoa semanal, dia do descanso, dia de contemplarmos a natureza, dia de descansarmos juntos. Um dia que deve culminar sempre com a celebração da Eucaristia, na Assembleia Dominical. Mas esta alegria da fé e esta celebração da fé tem que se também viver e prolongar na ajuda aos nossos irmãos. Nunca deixar alguém em necessidade. Quantos irmãos nossos que passam anos e anos sem vir à Assembleia Dominical celebrar a Eucaristia porque estão junto da cama, do leito de dor de outro irmão, anos. O seu altar é o leito do seu irmão e aí nunca perderá, ajudando a graça de Deus. Sim, nós temos o dia do Senhor, o dia do descanso, o dia do louvor a Deus. Mas toda a nossa vida é para nos prepararmos para o descanso final. E o descanso final é contemplar a Deus face a face. E para alcançarmos e para sermos participantes deste descanso final da glória do Senhor, pois é necessário celebrar com convicção de fé, celebrar o dia do Senhor, a Eucaristia Dominical, caminharmos na fé e, além disto, vivermos e praticarmos as obras de misericórdia. Irmãs e irmãos, oremos ao Pai Celeste pelos que sofrem de alguma doença, para que tenham quem lhes acuda com prontidão, porque todos os dias são dias de fazer o bem. Digamos com fé: ouvi-nos, Senhor. Para que as instituições da Igreja não se cansem de fazer o bem aos que mais precisam, ainda que isso ultrapasse as suas capacidades, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os funcionários dos serviços públicos acolham os cidadãos de mais idade e mais doentes com a atenção e o carinho que merecem, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os pastores e os fiéis de todo o mundo peçam a Deus um coração grande como o de Paulo, onde todas as necessidades e sofrimentos tenham lugar, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que as palavras que ouvimos hoje na leitura levem os cristãos e os judeus a amarem-se uns aos outros e a lamentar o mal que fizeram ao longo da história, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os grupos paroquiais da caridade descubram o rosto de Cristo nos homens marginalizados e nos mais pobres desta sociedade da abundância, oremos. Ouvi-nos, Senhor.
Deus e Senhor de infinita misericórdia, que protegeis e abençoais todos os homens, fazei que os mais doentes ponham em vós toda a sua confiança. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons que vos apresentamos e fazei que a celebração destes mistérios dê glória ao vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Nele quiseste restaurar todas as coisas, e a todos destes a graça de participar da sua plenitude. Sendo ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio, e pelo sangue derramado na cruz, deu a paz a todo o universo. Por isso foi exaltado sobre todas as criaturas, e tornou-se para todos os que lhe obedecem fonte de salvação eterna. Por ele, com os anjos e os santos, e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam A vossa glória.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido,
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only.
os corações retos devem louvá-lo. Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus, o povo que Ele escolheu para a sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Oremos. Fazei, Senhor, que os vossos sacramentos realizem em nós o que significam, para alcançarmos um dia em plenitude o que celebramos nestes santos mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will bless now the religious objects. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, irmãs e irmãos, para um dia contemplarmos o Senhor face a face, para um dia gozarmos o descanso final, rasguemos os nossos corações e ergamos as nossas mãos, os nossos braços ao Senhor, louvando-o, mas também essas mãos que se erguem a Deus, que se estendam de mangas arregaçadas aos irmãos, para sentir a presença deste Deus, único Senhor e Mestre. A continuação do dia muito feliz para todos vós, a continuação de uma boa peregrinação, e quando regressares às vossas casas e às vossas famílias, fazei uma boa viagem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.